Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 12, estamos quase encerrando o nosso trimestre e podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estou muito feliz e grata a Deus por estar aqui todas as semanas e nós podemos dizer que até aqui Ele tem nos sustentado. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. Para mim é um prazer muito grande ter todos os irmãos aqui. Quero agradecer já os comentários tão carinhosos. Que Deus possa continuar te abençoando. Sou mesmo carente das orações e também tenho apresentado os irmãos em minhas orações. Ainda essas manchinhas não sumiu aqui do meu rosto, mas esqueçam dela e vamos concentrar aqui na nossa aula. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Somente Deus para nos ajudar. Nós estamos vendo que todas as coisas estão caminhando e se encaixando para a volta de Jesus Cristo. Então é hora de colocarmos a nossa fé em ação e também, né, nos purificarmos, porque se nós realmente queremos participar do arrebatamento da igreja, nós temos que santificar as nossas vidas, porque as coisas, nós já estamos tendo uma demonstração de como será na grande tribulação. E se hoje está sendo um pouco difícil para nós, quanto mais será quando o anticristo estiver aqui, né, agindo, porque em espírito ele já está, mas quando ele estiver realmente aqui agindo. Então vamos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. E o livro de Jó está maravilhoso. Eu confesso que eu estou aprendendo muito e acredito que os irmãos também estão aprendendo bastante sobre este livro, sobre este homem admirável, sobre esse Deus soberano e maravilhoso. Hoje nós estamos na lição de número 12. Todo mundo já falou. Os amigos de Jó já falaram, a esposa de Jó já falou, Jó já lamentou, Eliú abriu caminho para que Deus falasse. E hoje, então, do capítulo 38 ao 41, nós vamos ver Deus falando com Jó. Quando todos os recursos aqui se esgotam, quando nós achamos que não tem mais saída para nós, quando o silêncio de Deus já se estendeu muito, que Deus não está mais preocupado conosco, aí então nós entendemos que Deus sim, Ele fala conosco no tempo oportuno. O desejo de Jó era falar com Deus, marcar uma audiência com Deus. Jó não tinha um acesso a Deus como nós temos hoje. Hoje nós podemos falar diretamente com Deus por intermédio do nome de Jesus Cristo. Nós podemos ter ousadia e entrar no trono da graça, pois no passado essas pessoas não podiam falar diretamente com Deus, e se alguém ousasse falar com Deus, se não fosse por intermédio de um sumo sacerdote, eles eram mortos ali no lugar santo ou no lugar santo dos santos. E hoje o véu se rasgou, né, lá na cruz do Calvário, e hoje nós temos acesso livre por intermédio do nome de Jesus Cristo e podemos apresentar diante de Deus as nossas queixas, as nossas petições, né, as nossas angústias, as nossas tristezas e apresentar também a Ele a nossa adoração. Jó, ele não tinha o que nós temos hoje. Hoje nós temos um mediador, um advogado, alguém que intercede por nós, alguém que nos defende no céu e está à direita de Deus Pai. Então o desejo de Jó era que tudo isso acontecesse, que ele estivesse num tribunal e ele pudesse se defender diante de Deus, que ele pudesse apresentar a sua defesa, era que Deus se revelasse a ele. E aqui no capítulo 38 ao 41, se você não leu, leia, nós vamos encontrar o discurso maravilhoso de Deus com Jó. Hoje nós podemos, com ousadia, falarmos com Deus, coisa que eles não tinham, né? Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, eles não tinham nada, né? O que eles tinham era o que Deus revelava para eles, né? Para cada um deles. E quando nós lemos este livro, nós conhecemos, nós entendemos que eles conheciam pouco de Deus. Só que eles conheciam mais de Deus do que muitos de nós conhecemos hoje a respeito de Deus. No capítulo 9, Jó faz declarações maravilhosas acerca de Deus. Ele diz: ninguém pode ser justo diante de Deus. Jó tinha convicção e certeza disso.
Ninguém consegue argumentar diante de Deus. Ninguém nunca discutiu com Deus e saiu vitorioso. E discorre sobre a grandeza de Deus e que ele precisava de um mediador, pois Deus não é homem para que ele o enfrentasse em um tribunal. E no capítulo 10, ele pondera como se comportaria se ele ficasse frente a frente com Deus. Ele diz: eu faria milhares de perguntas para Deus. Então nós percebemos que o desejo de Jó era esse mesmo, ter um encontro particular com Deus. Era de ficar frente a frente com Deus. O discurso de Eliú, então, abre caminho para que Deus entre e fale com eles, né? Eliú fala sobre a grandeza de Deus. Jó não teve argumentos para retrucar a Eliú. Se você não assistiu minha aula de número 10, eu vou deixar o card aqui, você então assista. Pois ele sabia que tudo o que Eliú disse era verdade. Não acerca do seu pecado, mas em relação a Deus. Só que para eles Deus tinha colocado a sua soberania acima do seu amor. E nós sabemos que não. E o ápice deste livro, o apogeu deste livro, né, o ponto máximo deste livro é quando Deus quebra então o silêncio e fala com Jó. Se apresenta a Jó de um redemoinho. E quando a gente fica lendo isso, como deve ter sido assustador para Jó, né, ouvir a voz de Deus de um redemoinho. Então, do nada, Deus se manifesta para ele, né, manifesta a sua glória e a sua presença. E era o que Jó mais desejava, né? Desejava que acontecesse na sua vida, era que Deus falasse com ele, né? Então Deus manifesta-se diante, um sinal de que Deus estava atento às orações de Jó. No primeiro tópico, a revelação de um Deus pessoal. Eles tinham em mente que Deus era um Deus impessoal, que ele criou tudo, mas ele não se relacionava com a sua criatura, que ele era tão onipotente, que ele era onisciente, ele era onipresente, mas que ele não se relacionava com a sua criação. Que este poder de Deus, né, tinha uma distância muito grande entre o homem e Deus, e que Deus não estava assim preocupado em tratar dessas questões pessoais nossa. Deus fala depois que todos falaram. O que Deus está revelando aqui é que ele sempre esteve presente. Ele sempre está atento a todos os acontecimentos. Mesmo Jó acreditando que Deus estava distante, que Deus não estava o ouvindo, que Deus não estava preocupado com a sua situação, acontece na vida de Jó o que ele sempre desejou: ficar frente a frente com Deus e então fazer as suas indagações. Só que aqui Deus desafia Jó e faz perguntas para ele que somente Deus tem as respostas. Deus afirma que Jó não tem conhecimento a respeito dele. Deus diz: você não conhece nada sobre mim. Deus então o enche de perguntas que só cabe a Jó agora reconhecer que ele é um ignorante. Era um momento tão esperado e Jó não tem palavras diante da grandeza de Deus. O que Jó queria saber era por que Deus o deixou sofrer tanto assim. Por que Deus silenciou tanto tempo? Mas diante da grandeza de Deus, ele teve de silenciar, concordar que Deus sempre tem a razão. E o mais interessante aqui é que quando Deus começa esse diálogo com Jó, Deus não aborda sobre o seu sofrimento, Deus não aborda sobre os questionamentos que Jó havia vindo fazendo, né, a respeito de Deus. Deus não leva em conta as palavras de Jó. Deus não. Por que você murmurou a meu respeito? Não, Deus não estava preocupando com isso.
Deus não fala do sofrimento dele. O que Deus fala para Jó é a respeito do seu poder e da sua glória. Deus questiona sobre fatos que Jó não soube responder. Jó teve que silenciar. O Altíssimo revelou-se a Jó pessoalmente. Ele estava diante de uma manifestação teofânica e Deus se manifestou assim outras vezes na história bíblica para outras pessoas. Claro que para cada pessoa Deus tem a sua forma de se revelar e de se manifestar. Para Jó, ele falou de um redemoinho, né? A vida dele estava uma tempestade aos olhos dele. E para Moisés, ele se revelou em uma sarça ardente. Deus é um ser pessoal. Desde o Éden, Deus sempre desejou relacionar-se conosco. E Ele então criou um plano maravilhoso que pudesse reatar a amizade com a humanidade. Para os amigos de Jó, Deus era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eles estavam errados? Não. O que estava errado na maneira deles pensar é que Deus tinha colocado a sua soberania acima do seu amor e acima da sua misericórdia e da sua compaixão. Um Deus distante da sua criatura. Um Deus que não estava preocupado com o que estava acontecendo aqui com os mortais. Eles tinham a visão de um Deus impessoal e que não se relacionava com o homem. Mas eles não conheciam, né? Há 4.000 anos atrás, eles não tinham o que nós temos hoje. Eles conheciam um pouco de Deus, mas conheciam muito mais do que muitos de nós hoje conhecemos a Deus. Já imaginou a surpresa deles quando Deus se manifesta para Jó em um redemoinho? Quando Deus falou com Jó? Nós não sabemos de fato se eles estavam presentes nessa manifestação teofânica de Deus por intermédio de um redemoinho ou se eles depois ouviram Jó contar sobre isso. O fato é que Deus se revela para Elifaz também. Nós vamos estudar no capítulo 42. A Bíblia, ela não se prende a esses detalhes. Os amigos estavam, não estavam, eles ouviram ou não ouviram, né? Nós temos um caso semelhante desse de Paulo no caminho de Damasco, né? Os homens viram a luz, mas não ouviram a voz, não entenderam o que Jesus falou com ele. E talvez aqui tenha acontecido a mesma coisa, talvez eles não estivessem presentes, até eles falarem com Jó e depois irem embora e Deus se manifestar. Não é isso que vem ao caso em nossa lição. Só estou abrindo um parêntese aqui, né, que nós não sabemos se eles estavam presentes ou se eles não estavam. O fato é que Deus se revelou para Jó. E eles então tiveram a oportunidade de experimentar o amor de Deus. Antes eles só conheciam do amor de Deus. Agora eles estavam vendo Jó experimentar o amor de Deus e a presença de Deus e o tanto que Deus se importa conosco. Jó não sabia da luta espiritual que estava sendo travada nas regiões celestiais. Ele não sabia que a sua integridade estava em jogo. Ele não sabia que Deus tinha dado testemunho a respeito dele. Ele não sabia o porquê do silêncio de Deus. E por causa do silêncio de Deus, Jó então concluiu que Deus o tinha abandonado. E sentir-se abandonado, nós vamos ter os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que Jó teve. Depressão, abandono, solidão, tristeza. Por isso nós devemos andar pela fé e crer que Deus não está distante, né? Que Ele está no controle de todas as coisas e nós precisamos ter certeza de que Deus sempre está conosco. No tópico 2, nós vamos falar sobre a revelação de um Deus sábio.
Nós já estudamos no capítulo 28 sobre a sabedoria de Deus, que Cristo é a sabedoria de Deus, e aqui Deus se revela para Jó como Deus sábio, maior arquiteto que o mundo já conheceu. Deus já tinha falado a Jó que ele não tinha conhecimento a respeito da grandeza de Deus, que ele não pede licença e muito menos favor, que ele ordena e as coisas acontecem. Então Deus diz a Jó, abre aspas, cinge-te os teus lombos como homem e falarei contigo. Jó não estava doente, debilitado? Será que Deus não estava vendo isso, o sofrimento que Jó estava, a condição em que Jó estava? Sim, só que Deus não via a Jó desta forma. Deus não vê o homem como nós vemos. Deus tem um olhar singular quando ele olha para a sua criatura. Deus o via como imagem e semelhança de Deus, e ele deveria ser tratado como tal. De Deus vem a última palavra, e ele não nos quer ver derrotados, como se não houvesse nenhuma esperança para nós, ou de que ele não se importa conosco. Paulo disse assim: quando estou fraco, aí eu estou forte. O assunto principal de Deus não é o sofrimento de Jó. O assunto principal de Deus não são as murmurações de Jó, as suas queixas que ele fizera contra Deus. Também Deus não apareceu ali para ter aquele diálogo com Jó, para explicar por que ele estava sofrendo. Quando Deus veio falar com Jó e responder a sua petição, pois era o desejo de Jó, né? Deus atendeu esse desejo de Jó, de ter uma audiência com Deus, era para dizer que tudo estava bem. Deus, ao se manifestar a Jó, ele estava dizendo: olha, a comunhão não foi perdida, está tudo bem, a comunhão foi mantida. Chegará um dia em que Deus responderá todas as nossas petições. Hoje nós podemos achar que Deus está distante, que o céu está como bronze, que Deus não nos responde, mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle de tudo, que um dia, Ele vai responder todas as nossas indagações, todas as nossas petições, né? Como Jó estava com o coração cheio de dúvidas, cheio de meio confuso, com medo, talvez nós estejamos assim, do mesmo jeito, frustrados, porque as coisas não acontecem do jeito que nós queremos que elas acontecem. Mas se nós invocarmos a Deus com sinceridade e perseverarmos nisso, Ele responderá a todos que o invocar. Ele vai responder com a sua presença, com a sua palavra e com seu consolo. Deus compreendia o sofrimento de Jó e usou de compaixão com ele. E aqui Deus usa a teologia de perguntas e respostas e faz perguntas que nenhum ser mortal tem as respostas. Então Deus usa a teologia de perguntas e respostas. E Jó imaginava ser sábio, muito sábio. E ele julgava que ele conhecia muito sobre Deus. Às vezes também nós somos colocados, contra a parede acerca de vários assuntos a respeito de Deus e nós também não temos respostas, Não sabemos como explicar. São coisas que somente Deus tem as respostas. Então, primeiro Deus inicia as perguntas a partir da criação. E Deus começa indagando a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu? Sobre onde estão fundadas as suas bases? Quando nós lemos Jó, Jó sabia que a terra ela pairava sobre o nada. Nós também sabemos sobre isso, mas isso é o que nós sabemos. E Deus estava inquirindo a Jó, se ele sabia onde estavam os fundamentos da terra. Mas agora ele era questionado, Deus estava questionando a ele: quem represou o mar? E quem lhe deu limites? Quem disse para as
ondas do mar. Seu limite é só até aqui. Você não pode invadir, né, a parte seca. São perguntas que nós não sabemos responder. Deus pergunta para ele: você conhece as portas da morte? Você sabe onde é a morada da luz e a morada das trevas? E Deus então lhe diz: talvez você saiba todas estas coisas. Quem sabe você já tinha nascido quando eu criei todas as coisas? Quem sabe você já viveu muitos anos? Deus pergunta a ele sobre a neve, sobre os raios, sobre as chuvas torrenciais, sobre as estrelas. Quem deu sabedoria e entendimento ao coração do homem? Tudo são tesouros escondidos de Deus, riquezas de Deus dadas à humanidade. Segundo grupo de perguntas que Deus faz para ele, Deus questiona Jó sobre os animais, pergunta sobre as cabras monteses e a sua gestação, sobre o jumento montês, sobre o jumento bravo, quem alimenta o leão, quem alimenta o corvo. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele dá a resposta de todas estas coisas para nós. Mas Jó, ele não sabia. Deus diz: olha, mesmo um avestruz, que é um animal estúpido, que esquece onde colocou os ovos, onde fez seu ninho, um animal que abandona os seus filhotes, todos eles desfrutam do cuidado do Todo-Poderoso. Quanto mais você, Jó, quanto mais a humanidade que eu criei, quanto mais nós, disse Jesus. Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. O terceiro grupo de perguntas que Deus faz a Jó, Deus trata com ele a respeito da sua soberania. Ele pergunta: quem pode contender com ele? Ou quem pode arguí-lo de alguma coisa? Jó fica em silêncio, né? Ele descobre que nada ele sabe, então ele dá apenas uma resposta, abre aspas: sou indigno. O que responderia eu? Ponho a minha mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas agora eu não tenho resposta. Falei 2 vezes, mas não direi mais nada. Que exemplo de humildade, reconhecimento dos seus erros. O quarto grupo de perguntas que Deus faz a Jó, Deus trata sobre a sua justiça e diz: vai colocar em dúvida a minha justiça? Vai me condenar para justificar a você mesmo? Jó é acusado por Deus, não pelo pecado que os seus amigos o estavam acusando, dizendo para ele confessar. Deus estava acusando a Jó por ele não reconhecer a grandeza de Deus e a sua majestade. Deus continua perguntando para ele: você pode vestir-se de glória? Você pode fazer trovejar? Você pode abater o orgulhoso e humilhar o ímpio? Será que você pode fazer isso? Tudo o que foi feito foi criado por Deus. Um designer inteligente, né? Um projeto inteligente que homem algum poderia sequer imaginar em construir. Tudo com suas peculiaridades. Cada coisa que Deus criou tem a sua peculiaridade. É diferente das demais. Jó não podia explicar nada. E em seu silêncio, ele conclui e vai se convencendo da sublimidade da justiça divina e quão passageiros nós somos. Que nós não somos nada diante da grandeza de Deus. Ele sabia que Deus era justo, mas ele nunca tinha experimentado a justiça divina. E Jó então se humilha diante de Deus. Reconhece que ele não sabe nada a respeito de nada. Aí ele pergunta: quem são os exaltados? Ou quem são os humilhados? Os humilhados não são aqueles que se humilham debaixo das potentes mãos
de Deus? Não são esses? Não são esses que Deus vai exaltar? Os que se humilham debaixo das potentes mãos de Deus? E foi assim que Jó fez. Se humilhou debaixo das potentes mãos de Deus. Reconheceu a majestade e a soberania de Deus. Nós devemos ser conduzidos para que tenhamos um conhecimento mais profundo acerca de Deus. Hoje, muitos cristãos estão tendo um relacionamento muito raso a respeito de Deus. Conhecem muito pouco a respeito de Deus, para que nós possamos, então, relacionarmos com Deus no plano espiritual. O último tópico, a revelação de um Deus poderoso e justo. É assim que Deus se revela para Jó, como um Deus poderoso e justo, que ele não era injusto. Jó estava achando que Deus era injusto e ele queria se justificar diante de Deus. Nós não podemos nos justificar diante de Deus. Nada que nós façamos pode nos justificar diante de Deus. Diante de todas as perguntas feitas por Deus, ele se revela um Deus poderoso e justo. Jó ainda não tinha convencido do seu pecado. Deus faz mais questionamentos e foca em 2 animais grandes, gigantescos, admirados e temidos no tempo de Jó, embora nenhum deles seja nativo da Palestina. Primeiro ponto, o Behemote e o Leviatã, ou Behemote e o Leviatã. Behemote significa apenas animal grande, mas muitos estudiosos pensam que se refere ao hipopótamos, e o Leviatã, que é chamado de crocodilo. Claro que Jó não poderia pegar um animal desse, ou mesmo criar um animal desse, domesticá-lo, um animal de um porte desse, ensiná-lo, fazer com que eu obedecesse, muito menos, segurar nenhum animal dele, fisgá-lo com anzol. O que Deus quer revelar para Jó é a sua grandeza. Deus pergunta: quem pode erguer-se diante de mim? Quem me deu primeiro para que eu lhe deva pagar alguma coisa? Deus diz para ele: tudo que está debaixo dos céus é meu. É eu que controlo, é eu que sustento. Mesmo estes animais, Deus estava dizendo para ele, você está vendo esses 2 animais? Os maiores que vocês conhecem? Mesmo estes animais grandiosos e de grande porte e temíveis e terríveis, todos estão debaixo das minhas mãos. Eu cuido deles. No ponto 2, justiça e graça. Jó não seria capaz de lidar com estes 2 animais grandes, o Behemote e o Leviatã. Ele não seria capaz de domá-los. Como então compreender as coisas deste mundo tão complexo? Será que Jó agiria com justiça com os dilemas humanos? Deus mostra a Jó o seu erro ao dizer que Deus estava sendo injusto com ele e com o ímpio também. O ímpio teria que ser punido e o justo não poderia ser punido. Então Jó estava dizendo para Deus: o Senhor não soube fazer as coisas. E hoje tem muitas pessoas agindo da mesma forma. Deus errou em seus propósitos, Deus não fez certo, Deus perdeu o controle da situação, Deus não está vendo nada. Assim Jó estava dizendo: como pode eu ser justo e Deus permitir que essas coisas sobrevenham sobre mim? Como pode Deus ser justo e o ímpio não ter nenhum sofrimento aqui? E Deus estava fazendo ele reconhecer o seu pecado. Assumir que Deus não era injusto. Jó se achava melhor do que Deus em seu julgamento, de que Deus não estava sabendo lidar com a justiça. Hoje tem pessoas também que querem ser melhor do que Deus, saber mais do que Deus, achando que os planos de Deus são fracassados, que os planos de Deus não são os melhores, e Jó também estava achando
que Deus não estava sabendo lidar com a justiça? Deus estava mostrando a ele: se você não sabe lidar com essas duas criaturas gigantescas, ele não poderia ter a sua justiça igual ou maior do que a justiça de Deus. Jó estava colocando a sua justiça maior do que Deus. Hoje muitas pessoas também querem fazer justiça, acreditando que Deus não está sendo justo em algumas situações. Jó descobriu então que nada poderia justificá-lo diante de Deus, que somente a graça de Deus pode nos justificar por intermédio de Jesus Cristo. Nós não somos nada sem a maravilhosa graça de Deus. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. Se você gostou dessa aula, dá um curtir. Quanto mais você se envolve com a minha aula, comenta, curte, mais o meu canal cresce e chega ao alcance de outras pessoas também, para que possam ser ajudadas com a palavra de Deus, que esse é o meu objetivo, contribuir com os nossos irmãos com a palavra de Deus. Ative o sininho das notificações para você receber minhas aulas semanalmente. Se você ainda não tem recebido minhas aulas semanalmente, é só ativar o sininho e você vai continuar recebendo as minhas aulas. E eu queria que vocês me ajudassem no impasse que eu estou, no analítico do YouTube. As minhas aulas, as pessoas assistem mais ou menos até 20 minutos. E eu estou querendo gravar 3 vídeos com cada tópico, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, cada um em um vídeo, para que você possa assistir, pausadamente o vídeo, ou assistir, aquele tópico que você mais tem dúvida e não ficar difícil para você localizar. Então fala aqui nos comentários, o que você acha dessa ideia, se eu posso levá-la adiante ou se não. E eu quero mandar um abraço para o irmão Valdeci, da Assembleia de Deus em Barra de Santo Antônio, Alagoas, e fazer aqui uma consideração e retratar, com nossa querida irmã Célia Soares. Vai aqui o meu abraço então, irmã Célia. Ela é na Assembleia de Deus em Olinda, no campo de Recife. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, no encerramento do nosso trimestre, se Deus assim nos permitir então.